Pelo que eu entendi, aqui, ó. Ah, estão olhando. Pelo que eu entendi, a intenção de vocês seriam desmilitarizar a polícia militar, é isso? Tirar a arma dela? É isso mesmo? O que que seria? Porque é isso? Desmilitarizar a polícia, como assim? Porque a polícia, ela tem que ser uma polícia. Se você quer ver um exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, estou 40 dias aqui em Brasília. Ali no Lago Sul, por exemplo, tem as pessoas ali, tem carros que eu nunca vi no Rio, que lá a pessoa nem se atreve a comprar, porque se o cara andar lá, eles roubam. Aqui eles têm uma certa segurança. Eu queria perguntar, como seria então sem a polícia armada, caso um deles sejam assaltados? Se vai, principalmente para a senhora deputada, porque se desmilitarizar, como vai ser a ação da polícia? Você acha que o bandido ele pararia como? Se ele fosse roubar a Ferrari de 2 milhões de reais? Como que ele pararia? Como a senhora pararia ele se ele fosse assaltar o carro de fuzil? Ou como no Rio de Janeiro, que é muito mais violento que aqui. Como seria? Porque aqui tem bastante helicóptero da Polícia Militar toda hora rodando. Por isso que é seguro, eu acho. É uma pergunta. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Nós temos polícias que não são armadas. Na Grã-Bretanha não é armada, na China não é armada, no Japão não é armada, mas não se está falando disso. Se está falando de uma polícia desmilitarizada, tem que ter liberdade de defender Lula livre. Eu defendo Lula livre, porque eu sei que não é uma questão de vontade. Eu não posso dizer, eu quero que o Lula fique preso e justificar uma prisão sem provas e sem crime. Nós estamos concluindo já. Não, 1 minuto não, você tem 20 segundos. É porque nós estamos com o tempo já. Diga. Ai, calma aí. Alô, ligou? Ligou? Então, 20 segundos. Na verdade, eu tinha 4 coisas para dizer aqui, porque na Não, verdade. porque você já teve o tempo de Não, fala, mas eu foi falei muito combinado rápido, qual senhora era. deputada. Falei 20 segundos apenas. Então fale, 20 Acharia segundos. justo. 20 Não, acharia segundos. justo pelo menos 1 minuto e meio. Não, 20 segundos. Tudo bem, 20. Então, o que eu acho mais importante aqui no caso foi que a senhora citou que terá uma comissão com a presença da Polícia Militar. Eu acho que é importante ouvir os policiais, porque eu não sou policial e acho que tem que ter alguém representando e debater, porque eles estão criticando fortemente a polícia. Então, acho que o ponto principal é esse. E só sobre o Lula, só 10 segundinhos. Na verdade, eu estou pulando um monte de coisa, mas assim, uma manifestação ligada à educação, dizendo placa Lula livre. Peraí, pelo que eu sei, Lula foi considerado bandido, então tá defendendo bandido. E outra coisa, vocês estão estudando e o Lula é analfabeto? Peraí, qual o parâmetro de Lula livre no Ministério da Educação? Conclua, por favor. Ok, era só isso, eu concluí, obrigado. Eu queria encerrar apenas dizendo que uma democracia, eu vou repetir as palavras do Leonardo, uma democracia ela tem que assegurar o direito das minorias. Porque se ela não assegurar os direitos da minoria, ela não é, de fato, uma democracia. Então, nós vamos controlar 3 minutos para cada um, vamos ser relativamente rígidos. Então, eu passo a palavra primeiro para o Gabriel e, em seguida, para a Caroline. Gabriel, você tem 3 minutos. Ok. Está contando já? Boa tarde a todos. Me chamo Gabriel Assis e sou estudante de Ciência Política da Universidade de Brasília. Gostaria de iniciar a minha fala dizendo que senti uma certa estranheza e um certo incômodo ao receber o convite para participar desta audiência. Segundo uma mensagem que foi amplamente divulgada nas redes sociais, a presente audiência deveria ser um instrumento para debater a violência policial que ocorreu nas manifestações da comunidade universitária da Universidade de Brasília. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar é que eu, como estudante, não me sinto representado pelas pessoas que ali estavam e entraram em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Quem quer se manifestar de forma pacífica não precisa esconder o rosto, como muitos dos que ali estavam fizeram e, inclusive, queimaram a bandeira do nosso país. O segundo ponto é que, de fato, ninguém é favorável ao abuso de autoridade. E se houve abuso por parte de algum policial, que este seja penalizado de acordo com a legislação. Mas é importante esclarecer 2 coisas. A primeira é que aqueles que ali estavam não representam a maioria dos estudantes. Aliás, a grande maioria dos estudantes vem sendo intimidada por uma minoria que quer impor suas vontades de acordo com suas preferências ideológicas. Neste mês de maio, foram diversos os casos na UNB, dos quais eu também presenciei, de vândalos ligados a movimentos partidários
que criminosamente intimidaram professores e impediram que a maioria dos estudantes pudesse assistir às suas aulas. O segundo esclarecimento é que, assim como eu, a grande maioria da população entende que o policial militar tem que matar um leão por dia para voltar para casa e para sua família. E a realidade é que estes profissionais são pouco reconhecidos dentro desta casa pelo seu trabalho importantíssimo para a nossa sociedade. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que, se houve abuso, que os responsáveis sejam punidos. Mas não deixemos que este episódio seja usado para desmoralizar uma instituição que faz um bem enorme para essa cidade, para as nossas famílias e para esse país. E para o meu colega Vitor, que compõe a mesa, e a todos os jovens aqui presentes, o que eu tenho a dizer é: escutem os seus pais. Eles amam vocês muito mais do que os colegas do movimento estudantil. E sobre o mencionado Escola Sem Partido, doutora Débora, e o tratamento de gênero nas escolas, saiam às ruas e perguntem o que a população pensa. Vocês vão se impressionar. Se a polícia tem que acabar, quando roubarem um carro, roubarem uma casa, vocês sofrerem alguma violência, eu espero que a Comissão dos Direitos Humanos solucione o problema. Porque todo mundo só fala mal da polícia. Mas quando alguma coisa acontece, é a polícia que a gente recorre. Muito obrigado. Para uma lógica de silenciamento e de opressão. E nenhum de nós, independente de quais são as nossas ideias, podemos estar defendendo a opressão e retirar do outro o direito à liberdade, e retirar do outro o direito da fala, e retirar do outro o direito de que ele possa se manifestar e que ele possa cobrir o rosto, se sente mais seguro cobrindo o rosto, que ele possa, enfim, ser livre. Nós estamos trabalhando com liberdade, com liberdade. A liberdade. Evandro, 3 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro de Araújo. Eu, antes de tudo, gostaria de fazer um breve comentário em relação ao equilíbrio da mesa, né? Eu senti falta de um equilíbrio de debate, porque eu creio que uma audiência pública ela deve pregar a democracia. Então, eu senti uma falta de um equilíbrio, né? Eu estou vendo apenas pessoas contrárias à atuação da Polícia Militar na última manifestação realizada pelos estudantes da Universidade de Brasília. Eu gostaria de citar alguns tópicos que, inclusive, foram divulgados pelos veículos de comunicação, que são importantes ressaltar, até porque eu assisti alguns vídeos aqui e eu vi que foram vídeos muito bem editados e que apenas propagou um lado da história. Então, é necessário que a gente conheça os dois lados da história. Fecharam o trânsito, 3 alunos presos, né, um por desacato, o outro por pichação e dano ao prédio do MEC, o Ministério da Educação. Então, se estão pregando aí patrocínio por parte do Estado à universidade pública, é totalmente desfavorável agredirem um patrimônio público, né, depredarem, quebrarem vidros e picharem. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Atiraram pedras, né, pedaços de madeira, né, inclusive contra policiais militares, vale ressaltar isso. Os veículos de comunicação propagaram essa informação e há diversos vídeos no YouTube comentando a respeito dessa situação. Às 2h da tarde dessa última manifestação, manifestantes invadiram as pistas da esplanada dos ministérios, paralisando totalmente o trânsito em direção ao Congresso e à rodoviária, né, nesse sentido a esses dois locais. Então, é importante lembrar que, através dos preceitos constitucionais, nós temos a liberdade de ir e vir. Então, não é dessa forma que nós ganharemos respeito através de uma atuação. Então, o artigo 5º, ele é breve, né, e conciso quando fala a respeito disso. Né? É livre a manifestação dos pensamentos, sendo vedado anonimato. Então, eu não creio num tipo de manifestação como esse, em que eu saio de casa mascarado para lutar contra ou a favor de algo, a favor de um benefício. Então, se está lutando contra algo, vai de cara limpa. Não precisa colocar máscaras. Que medo é esse? Então, foi um protesto, na minha opinião, um protesto totalmente proselitista, onde houve uma propagação do proselitismo ideológico político. Por isso mesmo eu não participei. Se fosse uma manifestação pacífica, ordeira, onde realmente, de fato, houvessem pautas ali, houvesse pautas a favor dos estudantes, né, contra tudo que está acontecendo na Universidade de Brasília, participaria. Mas não participei por ser um protesto totalmente veiculado a proselitismo. Então, usaram da massa, inclusive usaram da máscara, né, a esquerda brasileira, a esquerda brasileira e seus asseclas sempre foram usados, né, sempre foram meros fantoches usados da máquina estatal. Inclusive, ali gritaram Lula livre. Então, que tipo de manifestação é esse? Manifestação é a favor da educação ou para gritar Lula livre? Né,
Ainda bem que está preso e espero que fique lá 12 anos até cumprir sua pena. Então, eu gostaria de concluir, já que a nossa colega ultrapassou pelo menos 30 segundos da fala, que não houve prática abusiva por parte da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela atende a requisitos funcionais, requisitos a favor da população brasileira. Então, não é válido. Eu senti a falta de um equilíbrio na mesa, né, é válido ressaltar isso, e senti falta desse tipo de debate, um debate totalmente democrático. Então, eu gostaria de ressaltar isso, com muito respeito à mesa, obviamente, né, porque aqui é um debate democrático, então todos temos que ouvir e respeitar. Em relação à fala da senhora Débora Duprá, ela falou aí que veio irregularidades no programa Escola Sem Partido. A Débora Duprá recentemente se posicionou em uma entrevista juntamente com o criador do programa Escola Sem Partido, Miguel Najib, que as crianças elas pertencem ao Estado e não às famílias. Então, é totalmente desfavorável a isso. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.